Vamos dividir as salas, os adolescentes lá no auditório, os jovens aqui na sala dos jovens. O pastor Tony vai ministrar ali para os jovens. E aqui nós vamos hoje meditar na lição de número 4. E vamos falar sobre o amor próprio. Já foi lido aqui esse texto maravilhoso sobre a história e a vida de Gideão. E hoje nós vamos falar sobre o amor próprio, especificamente aqui, focando na vida de Gideão e também nestes textos aqui. Muito bem. A lição era de número 4. Veja que durante esse trimestre estamos estudando várias lições, estão divididas em 3 principais partes. A primeira, sobre o relacionamento conosco mesmo. Foram as 4 primeiras lições, e hoje nós vamos concluir esse assunto, falando sobre nós, seres humanos. A partir da próxima lição, vamos estudar sobre o relacionamento com o próximo, com os outros. E a partir então da outra lição, que é a lição de número 10, vamos estudar o relacionamento com Deus. Então nesses 3 níveis de relacionamento, a nossa revista ela está dividida. E nós vamos hoje falar aqui então, ainda do amor próprio. Aproveitando aqui, nós já começamos as aulas da teologia bíblica. Fizemos aqui a primeira aula inaugural na quinta-feira passada. Na próxima, dia 27 ainda não. Dia 3 tem o trabalho de mulheres. Nós iniciamos efetivamente dia 10 de fevereiro. Então quem não se inscreveu, quem tiver vontade de fazer teologia, pode fazer. A gente vai se reunir todas as quintas-feiras aqui a partir do dia 10 de fevereiro, tá bom? Então aqui nós temos sobre o curso. Para você que não conhece as redes sociais da igreja ou da EBD, nós temos também no Facebook, no Instagram e no YouTube da igreja. Você tem as aulas que ficam gravadas, tá? Todas as nossas aulas aqui ficam gravadas. Se você quiser rever alguma aula, você tem disponibilidade para fazê-lo através do canal do YouTube da igreja, tá bom? Essas são as redes sociais da igreja. Já lemos o texto de Juízes, e então, vamos todos juntos ler o texto áureo da nossa lição? Honra o teu pai, a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Olha que texto maravilhoso que está grifado aqui. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Como você ama você mesmo, você deve amar o seu próximo. Como você ama a sua pessoa, você deve amar os outros. E aqui então, nós vamos falar um pouco sobre os nossos objetivos de hoje. Que o primeiro é compreender que amar a si mesmo é necessário. Talvez nós, cristãos, nós sempre estamos pregando sobre negar a nós mesmos. E Jesus ensinou isso. Temos que negar a nossa natureza pecaminosa, temos que negar todo tipo de pecado, temos que negar a nossa natureza. Mas aqui nós vamos aprender sobre o que é nós amarmos a nós mesmos. Porque há sim uma confusão com relação a negar a si mesmo, que a gente dá uma ênfase grande, e a gente fala muito pouco sobre o amar a si mesmo. Porém, há um certo equilíbrio com relação a isso. Não é amar a si mesmo exageradamente. Por isso que a gente vai entender isso na lição de hoje. O segundo objetivo é entender que sem o amor próprio, ninguém é capaz de amar os outros. Se a gente não amar a nós mesmos, não se amar, é impossível amar os outros. Se a gente fizer isso, vai ser hipocrisia. E aí o que acontece aqui? Também a gente vai concluir que o amor a si mesmo deve ser igualmente projetado nos outros. Então a gente vai projetar esse amor nos outros. Mas o que é de fato o amor próprio? E a pergunta aqui é: você ama-se a si mesmo? Você se ama? Para pensar. Porque tem alguém que vai dizer assim: não, eu me odeio, eu não sou nada. Tem gente que tem uma baixa estima, né? Não tem autoestima, tem uma baixa autoestima. Ou seja, tem nada de estima, porque acha que não é nada, que não vai dar certo, não presta para nada. Isso a gente precisa desfazer hoje em nome de Jesus. Já temos lições que vêm falando sobre isso, mas hoje nós precisamos chegar a essa conclusão de que de fato nós precisamos amar a nós mesmos. E aqui tem uma definição, que amor próprio é um sentimento de autoestima, de dignidade, de amor, que uma pessoa é capaz de nutrir por si mesma.
é um sentimento humano para consigo próprio. Uma vez que o ser humano pode se amar, ele também é capaz de amar o próximo. A partir do momento que você sabe como é amar, você pode demonstrar esse sentimento. Você pode demonstrar essa decisão de amar o próximo. E aqui eu quero te dizer que a nossa lição toca, principalmente na palavra introdutória, sobre o exagero que há na questão do amor próprio. Porque você pode analisar o amor próprio em duas perspectivas: na perspectiva humanista e na perspectiva cristã. São duas formas de você enxergar. Qual que é a forma negativa de enxergar o amor próprio? É a forma que você enxerga na versão humanista. Desde que passou o século XVII, desde que começou o iluminismo, quando o homem deixou Deus, que era-se uma questão teocêntrica, o homem estava, tudo que se circulava no meio, no mundo, na sociedade, estava relacionado a Deus. Depois, com o iluminismo, começou a era da razão. Todos os homens queriam explicar Deus através da razão, do entendimento. Saíram do ramo da fé para o ramo do entendimento. E aí começou a grande confusão, porque a gente querendo explicar as coisas de Deus sobre a ótica humana, sobre as lentes do homem, querendo explicar Deus, que é sobrenatural, transcendente, com as lentes humanas. E agora o finito querendo explicar o infinito. E aí começaram a surgir muitos cristãos, filósofos, Immanuel Kant, Hegel e outros, que começaram a trazer outros tipos de conhecimento, mas que trouxeram de fato grande confusão para a igreja de Jesus Cristo. E aí a gente vai chegar aqui para olhar o seguinte: como que o antropocentrismo, como que o humanismo enxerga estas questões relacionadas aqui? Primeiro, qual é o foco deles? É centrado no homem. Tudo gira em torno do homem. A partir do iluminismo, tudo é no homem, antropocêntrico. Ou seja, tudo está focado no homem. Esquece Deus, deixa Deus de lado. Tudo que se produzir, se produz pensando no homem. Com relação à fé, essa visão, ela confia só na ciência, no conhecimento e na confiança do homem. Ela não confia mais em Deus. Ela tirou a fé em Deus e focou 100% na ciência. E aí tirou o foco de Deus. Com relação à ética, surgiu um relativismo moral. Ah não, o que você acha que é certo certo para você, pode ser errado para mim. Começou a relativizar tudo. O que você acha que é certo, não é certo para mim. Então eu tenho a minha verdade. Começou a surgir o relativismo moral. Então tudo isso mudou. Aí o que é que acontece? Quando a gente vai para o mundo bíblico, a Bíblia diz que pecado é pecado, adultério é pecado e ponto. Não tem questão de querer contornar a situação. Então a questão é, quando a gente olha para o humanismo, ele vai desfocando tudo. Com relação à religião, pluralismo religioso. Todo mundo pode ter N religiões, mas o perigo do pluralismo religioso é que ele flerta muito com aquilo que a gente chama de ecumenismo. É você não mais criticar o outro, não mais dizer que o outro está errado. Não, todo caminho leva a Deus. É você aceitar que um terreiro de macumba, que o candomblé, que outras religiões podem conectar a pessoa a Deus, que não há salvação somente em Cristo. Então é um problema grande quando você vai para o humanismo, porque você tira o foco da pessoa de Cristo. Mas qual que é a visão cristã que a gente vai estudar hoje? A nossa visão é essa, a visão de que, quanto ao nosso foco está no Senhor. Os nossos olhos estão postos em Ti, estão postos no Senhor, não estão postos em outro lugar. Nós olhamos para Deus, o nosso foco é Ele. A nossa fé, ela não confia no homem. Maldito é o homem que confia no homem. Nossa fé confia em Deus, aleluia. E também com relação aos absolutos, nós temos certeza. O que a palavra de Deus diz que é, ponto e acabou. Essa história de atualizar a Bíblia, de querer contemporaneizar certos assuntos, querendo dizer que ela está desatualizada, não está correto. Nós vamos contextualizar sim para a nossa sociedade, mas não mudar os absolutos da palavra de Deus. E aqui com relação à religião, tudo está baseado em Cristo, de Gênesis a Apocalipse. O nosso Senhor é Jesus Cristo. Ela aponta para Cristo, ela fala do nosso Senhor Jesus. Então, com relação a isso, nós temos um versículo que Paulo deixou para a gente muito interessante. Temos que amar a nós mesmos, sim,
Mas veja esse versículo que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 12, no versículo 3, na versão NVT, nova versão transformadora. Ele disse o seguinte: com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência. Olha o que está grifado aqui: não se considerem melhores do que realmente são. Antes, sejam honestos em sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. Olha só, ele está falando assim: temos que ter, sim, amor próprio, uma autoestima, mas tenha com moderação. Não seja, se você se valorizar demais, você passa para o egoísmo, você passa para o narcisismo, você passa para um outro patamar. Então temos que valorizar sim nós mesmos, temos, mas sempre, qual é a medida? A medida está aqui, ó. Você vai olhar de acordo com a medida que Deus nos deu. Qual que é a lente que nós vamos usar? A lente do humanismo? Não. A lente do humanismo centraliza no homem. A lente do humanismo desconsidera Deus. Nós vamos usar a lente de Cristo, a lente da palavra de Deus, a lente da orientação de Deus para as nossas vidas. Amém? Glória a Deus por isso. Por isso que a gente, no tópico 1, vamos falar agora, nós vamos falar sobre quais são os problemas. Quais são as circunstâncias que o amor próprio não é aprovado? Quais são as circunstâncias que isso não está certo? Então, qual é? Então a primeira delas é essa daqui, ó. Quando o indivíduo almeja reconhecimento. Não é ruim você querer reconhecimento na empresa, nos seus negócios, você querer ser o melhor no seu segmento, você buscar sempre fazer o melhor, isso não é ruim. O problema é o tipo do reconhecimento. É quando o reconhecimento toma o lugar de Deus. É quando o reconhecimento ele passa a ser o fim em si. Então olha aqui o que está escrito sobre a questão do egoísta. É a pessoa que pensa somente em si mesma. Muitos só oferecem ajuda se estiverem debaixo dos holofotes, com a presença da mídia para receberem louvores dos outros. Pessoas que estão fazendo certas caridades por aí, mas somente se tiver uma divulgação. Somente se aquilo trouxer um outro benefício. Ela despende do dinheiro, desde que aquilo lhe traga um benefício midiático, desde que ela esteja nos holofotes. E quais são os exemplos que nós temos aqui? Nós temos Jesus falando sobre os fariseus, em Mateus 6,16. Jesus fala do jejum. Quando eles jejuavam, eles desfiguravam o rosto, e pareciam que estavam jejuando, vestiam o saco, oh vida, né? E andava daquele jeito, com a cara que está morrendo de fome, querendo que todo mundo percebesse que eles estavam jejuando. Jesus falou assim: não, você vai jejuar? Lava o rosto, se coloca de pé, jejue, faça para que Deus veja. Na hora da oração tinha que orar na praça, bater no peito, para todo mundo ver que eles eram homens de oração. Só que Jesus fala: entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto, ora ao teu pai em segredo, e ele vai te recompensar. Porque quem está fazendo para os homens verem, vai receber o quê? O elogio aqui, e já recebeu tudo o que tinha para receber. Tem tanta gente por aí, fazendo muita coisa para Deus, ou diz que é para Deus, mas aí o holofote vem, aí outras coisas vêm, e aí a glória fica acabando ficando 100% aqui, e a glória para Deus acaba sendo que ela não vem de fato. Então esse é um grande problema. Segundo problema foi o caso de Ananias e Safira, em Atos capítulo 5. Nesse exemplo é interessante você observar que, por que eles quiseram vender uma propriedade e trazer na igreja o dinheiro? Porque num capítulo anterior, tinha um homem de Deus chamado José, filho da consolação, que foi conhecido como Barnabé. Um irmão que tinha muitas posses. Esse irmão chamado Barnabé, o cognominado Barnabé, ele vendeu algumas propriedades, vendeu e trouxe aos pés dos apóstolos o dinheiro. Como ele fez isso de livre e espontânea vontade, uma oferta voluntária, sem ninguém pedir, ele acabou recebendo um elogio. Ele acabou sendo considerado pelos apóstolos. A igreja realmente valorizou aquele ato. O que aconteceu? Ananias e Safira, opa, a gente quer esse holofote aí. A gente gostou. O que aconteceu com Barnabé é interessante. Vamos fazer o seguinte, vamos vender por um valor, e a gente chega lá na igreja e mente, falando que vendeu por 100 milhões, mas a gente fala que vendeu por 10 milhões. E aí a gente entrega aquela parte. A gente retém parte do preço e fala que vendeu por tanto.
E assim a gente vai ganhar o holofote do mesmo jeito. E a gente continua segurando o dinheiro aqui com a gente. Barnabé fez com as intenções puras. Barnabé fez de livre e espontânea vontade. Ananias e Safira fizeram aquilo que era errado. Mentiram, pecaram contra Deus, tentaram enganar a igreja do Senhor Jesus. Inclusive Pedro diz: vocês não estão mentindo para mim, obreiro do Senhor. Vocês estão mentindo para Deus. Vocês estão tentando enganar o Espírito Santo por um acaso? Então, aqui são pessoas que queriam os holofotes, fazendo com objetivo errado. E Simão o mágico, no capítulo 8? Ele viu os apóstolos orando, curando, pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo. Quando eles impunham as mãos, os milagres aconteciam. O que ele fez? Vamos fazer o seguinte: eu quero isso também. Ele foi lá e ofereceu dinheiro: quero comprar. Quanto que é? Pra vocês me ensinar a fazer isso. Quanto que é para vocês ensinar eu colocar a mão sobre os enfermos e eles serem curados? Quanto que é para receber o dom? Como é que faz isso? E tentaram comprar. O que aconteceu? Queriam os holofotes. Então, infelizmente, tem pessoas que estão buscando apenas o holofote, e essa é a forma errada de querer valorizar-se a si mesmo. Então, Deus não aprova esse tipo de valorização. Aí a gente chega aqui à seguinte circunstância, que é o tópico 1.2, que fala quando o indivíduo não sabe fazer o bem. Aqui o texto de Jesus, em Marcos capítulo 7, ele fala que dos nossos corações, do coração do homem, procedem todo tipo de mal. Todo mundo estava preocupado com lavar as mãos, aquilo que contaminava o homem, mas Jesus está falando assim: o que procede do coração, prostituições, adultérios, ira, tudo isso procede do coração, e tudo isso não presta, e tudo isso é da natureza humana, porque a natureza humana não sabe, ela não pode agradar a Deus. E aí Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 3, versículo 12, ele colocou esse versículo aqui, todos se desviaram, todos se tornaram inúteis, ninguém faz o bem, nenhum sequer. Foi por isso que veio o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluia, o justo, que morreu por nós para nos justificar, para nos colocar na nossa conta esse crédito maravilhoso. Então, o que acontece é que nós, por nós mesmos, sem a graça de Deus, não podemos fazer o bem. Então esse tópico é bem interessante, porque ele toca exatamente na natureza humana. Então não posso querer valorizar demais a mim mesmo, sem considerar o que a palavra de Deus nos diz. Agora o segundo problema, está aqui nesse tópico 1.3, terceiro problema, é quando você olha e fala o seguinte: quando o indivíduo é apenas um amante de si mesmo, ele só ama a si mesmo, e aí começa o egoísmo, usando a lente do humanismo. Ele tem o egoísmo, o narcisismo, e ele coloca ele no trono da sua vida. Ele é mais importante. Bendito seja eu, louvado seja eu, maravilhoso seja eu. Ele deixa Deus de lado, tudo no eu, no ego humano. E o problema é que tudo está direcionado e voltado para si. Se ele tem benefício, ele faz; se não tem, ele não faz. Tudo porque o objetivo é o ego. É colocar o ego, o eu no trono, quando nós devemos colocar o Senhor no trono. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora eu vivo-a naquele, por causa dele, por causa de Jesus é que nós vivemos. Então mudou quando a gente aceita Cristo como Salvador. Tira o eu do trono, coloca o Senhor no trono. Amém? Glória a Deus por isso. E olha só qual é o problema do narcisismo. Narcisismo é uma lenda. A lenda de Narciso, que ele amava tanto a si mesmo, que ele acabou morrendo. Mas o fato é isso aqui, ele olha no espelho e se ama, ele ama a sua personalidade, ele ama a si mesmo mais do que qualquer outra coisa. Lembrando-se que nós temos que amar a Deus, sobre todas as coisas, né? E depois o próximo como a nós mesmos. Veja, Deus está em primeiro lugar. Mas tem gente que trocou, inverteu a ordem. E o Narciso é isso aqui, ele é um gatinho, mas ele se enxerga um leão. Ele se superestima. Então, lembra que eu falei do primeiro versículo de Paulo, lá em Romanos 12? Você tem que se medir, fazer uma autoavaliação honesta. Quem sou eu? Quem Deus tem feito que eu seja? Nós temos que valorizar, sim, cada um de nós somos importantes para Deus, mas não podemos supervalorizar-nos. Temos que valorizar segundo a medida da fé. A nossa medida é a palavra de Deus. Então eu sou quem o Senhor diz que eu sou. Tem um hino que canta isso aí.
Eu sou quem Deus diz que eu sou. Então, o que Deus diz que eu sou? Eu sou obra de Deus, eu sou criação, eu sou filho de Deus, eu sou amado, eu sou escolhido, amém, glória a Deus. Agora, eu não sou Deus, Ele é Deus, eu sou servo, amém? Então, Ele é o Senhor, Ele está no comando. Então, o problema do narcisismo é esse, olha lá, o narcisismo exalta tanto o ego de quem possui um rosto e um corpo bonitos, que chega a menosprezar os que estão longe desse padrão. Mulheres mais afortunadas gastam muito dinheiro em salões, produtos de beleza, cirurgias plásticas, objetos caros, porque precisam manter o status de beleza incomparável. Não há nada de errado em ter beleza e cuidar dela. O pecado está em fazer um altar à beleza e vangloriar-se dela. Então, problema nenhum fazer cirurgia, cuidar da sua aparência, nenhum problema, desde que você não coloque isso em primeiro lugar, desde que isso não ocupe o lugar de Deus, desde que você não faça um altar de adoração à beleza, ao corpo e a tudo isso, porque a Bíblia diz, seca-se a erva, né? Caem-se as flores, a vida é passageira. Então, um dia a gente está bonito, outro dia a gente já não está tão assim, né? Até o pastor Ed brincou comigo, a Geni fez a questão de postar uma foto difícil lá, de 22 anos atrás, eu estava parecendo uma vareta, né? E hoje eu estou mais gordinho, estou mais bonitinho, mas o problema é que os cabelos vão ficando brancos, a gente vai ficando mais gordinho, vai surgindo pneus, e bolinhas e mais bolinhas, e a gente que era magrinho, pesava menos de 58 quilos, fica complicado quando você sobe na balança hoje, e vê que você mudou muito, depois de alguns anos de casado, muda muito, e passa-se a nossa vida, passa-se a nossa geração, e não adianta olhar para o espelho e achar que é o leão, porque é um gatinho, né? Porque a verdade é que a gente muda, a beleza passa, mas a palavra do Senhor, ela permanece para sempre, aleluia. E olha só, por causa disso, o apóstolo Paulo faz uma instrução e uma advertência à igreja do Senhor, escrevendo a Timóteo. Olha o que ele diz aqui, e eu quero vou chamar a sua atenção sobre isso aqui, ó. Olha o que ele escreveu, 2 Timóteo 3, versículos 1 a 5, ele diz assim, sabe porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, Timóteo, afasta-te. Agora eu quero chamar sua atenção sobre isso aqui, ó. Qual que é o número do homem? O homem foi criado no 6º dia. A gente, quando lê Apocalipse, capítulo 12, 13, 14, fala sobre a besta. Eu vou fazer uma analogia. Não estou inventando história, estou fazendo uma analogia, tá? Entenda o que eu quero dizer. O ser humano, ele foi criado no 6º dia. O número da besta é 666. Lá você tem a besta, o falso profeta, o anticristo. Você tem 3 figuras lá no Apocalipse. 3 pessoas diferentes, agindo no Apocalipse. Agora, o apóstolo Paulo está falando assim, nos últimos dias, como serão os homens? Quais são as características dos homens dos últimos dias? Dos homens que não têm Deus. Então calcula comigo. São 18 características, mas eu fiz uma questão de dividi-las, didaticamente, em 6, 6 e 6. Só para você ver. Olha aqui. Primeiras características, amante de si mesmos. Mas eu estou ensinando que a gente tem que amar nós mesmos. Mas os últimos tempos serão homens narcisistas, amantes de si mesmo, acima de Deus, na visão humanista. O apóstolo Paulo tinha razão quando ele disse, eram amantes de si mesmos, avarentos, não querem contribuir, só pensam no dinheiro, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães. Qual que foi o primeiro versículo do texto que a gente leu? Honra teu pai e tua mãe. Já começa aqui. Nosso padrão é outro. Agora, ama os outros conforme você ama
a si mesmo. Então você sabe que você ama a si mesmo. Então você precisa amar os outros. Então existe um padrão. Aí você vai para o segundo bloquinho de 6. Ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, cruéis, sem amor para com os bons. Não tem amor nenhum. Vai para lá, traidores, obstinados, orgulhosos, amigos dos deleites, aparência de piedade, negam a eficácia da piedade, da fé. Veja, todas essas características estão presentes ali. Não estou falando que esse aqui é o número da besta no ser humano. Estou dizendo assim, eu fiz didaticamente uma separação, que são características que estão no homem. Os homens desse tempo, o homem desse tempo tem essas características. E o que o apóstolo Paulo disse para Timóteo? Destes aí, você se afasta, porque não é esse o padrão que você vai seguir. Não é esse o padrão de crente que você vai seguir. O seu padrão é totalmente outro. A tua visão de mundo é outra. Você não segue esse padrão. Você é servo de Deus. E aí a gente vai então entrar no tópico 2. Aquilo a gente não pode ser. Agora o que a gente deve ser? Como que a Bíblia trata o amor próprio? Como que ele está relatado na palavra de Deus? Então, a gente começa falando sobre o que a palavra amor, né? Porque a gente está falando de amor próprio, mas é curioso dizer para você que a palavra amor no grego, ela se manifesta em 4 palavras distintas, e a gente tem que separar um pouco isso aqui para saber, o que a Bíblia está me ensinando sobre amor, uma vez que ela fala desses 4 tipos de amor. Então vamos lá, o primeiro tipo de amor, que a gente chama de ágape, agape, conforme a pronúncia que você queira, né? A gente geralmente fala mais ágape, é mais bonito, parece que a acentuação cai melhor. Então, quando a gente olha aqui, esse é o amor incondicional, o amor de Deus para conosco. É um amor sacrificial, a gente resumiria assim, dessa forma, um amor sacrificial. É o amor que está descrito lá em 1 Coríntios capítulo 13, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor não é invejoso. É esse tipo de amor, o amor de Deus para conosco, é o amor ágape. O segundo amor, é o amor fraternal, que eu não vou entrar muito nele, porque na aula seguinte vai ser sobre esse, amor fraternal. Então amor fraternal, fileu, ou seja, é o amor fraternal, Filadélfia, fileu, tem relação a amor fraternal. Então olha como está aqui, esse amor está lá em Romanos 12, versículo 10, quando você vai no texto bíblico, você lê esse versículo, você tem esse tipo de amor manifestado, um amor que temos entre os irmãos, um amor fraternal, um amor fraternal. Depois a gente tem o storge, que é um amor familiar, é aquele que nós manifestamos pelos nossos familiares, o pai para com o filho, a filha, aqueles que estão à sua volta, esse é o amor storge. Também se manifesta aqui em 1 João capítulo 3, versículo 1, você vai lá, você vai encontrar esse tipo de amor na palavra de Deus. Agora, você também tem o quarto, que é o amor eros, que é o amor erótico, é o amor de atração física, que é o amor relacionado à relação sexual. Então, aqui também você vai encontrar lá em Provérbios capítulo 7, versículo 18, essa manifestação desse amor, da atração física. Então, a Bíblia relata esses 4 tipos de amor. E aqui eu coloquei um exemplo do texto de João, capítulo 21, porque os irmãos lembram que Pedro negou a Jesus. Quantas vezes Pedro negou a Jesus? 3 vezes. Jesus chama Pedro e faz a pergunta para ele, depois de ressuscitado. Ele se apresenta a Pedro e pergunta assim: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Foram várias vezes que Jesus perguntou e as respostas de Pedro foram quase as mesmas, mas variando um pouquinho. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é sobre o fato, quando você vai no grego entender o que Jesus perguntou para ele. Jesus virou para Pedro e disse assim: Pedro, agapas me, ou seja, você me ama com amor ágape, que é o amor ao ponto de se entregar por mim, de morrer por mim, porque Pedro falou assim: se o Senhor for, eu vou contigo até a cruz, eu não sei o que, eu morro, eu passo, eu aconteço. E aí Pedro negou. Ele falou que estava junto, estamos juntos, mas estava junto? Ele estava lá espiando. Quando perguntaram, ele correu. Não conheço, não sei quem é. Ele negou Jesus 3 vezes.
Aí Jesus pergunta: você me ama com amor ágape? É o que está aqui, ó, nesse trecho aqui, ó, aqui embaixo, em cinza, ágapas me. Aí ele falou: Senhor, fileu-se, eu te amo com amor fileu, eu te amo com amor fraternal, eu amo, mas não amo tanto quanto o Senhor esperava que eu o amasse. Eu amo o Senhor. É como se ele estivesse dizendo assim, em outras versões vai dizer assim: eu gosto do Senhor. Você me ama, Pedro? Então, Senhor, eu gosto do Senhor, mas amar ao ponto de morrer, eu acho que eu não estou preparado. Seria mais ou menos assim a resposta dele. Eu amo, mas sabe, Senhor, eu pisei na bola. Traduzindo, eu falhei. Jesus pergunta a segunda vez: Pedro, você me ama com amor ágape, sacrificial, ao ponto de se entregar por mim? Ele fala: então, Senhor, eu amo, mas eu amo do jeito fraternal. Eu não tenho coragem ainda de morrer. Eu tenho medo de morrer, talvez ele pensasse consigo. Eu amo, mas não é tanto assim, talvez. Ficou provado que não é tanto assim. Aí Jesus, na terceira vez, Jesus inverte a pergunta. Quando você lê em português, parece que Jesus fez a mesma pergunta. Então quer dizer, Pedro, que você fileu-me? Você só me ama com amor fileu? Então quer dizer que você só me ama nesse nível de gostar de mim? Aí Pedro: Senhor, tu sabes tudo, o Senhor conhece tudo, o Senhor sabe tudo, o Senhor conhece a minha vida, o Senhor conhece o meu deitar, o meu levantar, o Senhor cuida de mim, o Senhor sabe de tudo. Aí Pedro reconhece que o Senhor Jesus é o Senhor. Mas olha que coisa maravilhosa, naquele momento o Senhor estava falando assim: apacenta minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros, apacenta a minha igreja, cuida do meu povo, Pedro. Você foi treinado para isso, Pedro. E depois, na hora da morte, olha que coisa maravilhosa, ele não estava pronto naquela hora, mas passaram-se os anos, e Pedro foi cheio do Espírito Santo, em Atos dos Apóstolos. Ele foi usado por Deus, ele mudou, esse homem mudou. Um dia Jesus disse para ele: quando te converteres, confirma os teus irmãos. Andou 3 anos e meio com Jesus, e Jesus disse: quando você se converter, confirma os teus irmãos. Aí o que aconteceu? Pedro se converteu, Pedro pregou para uma multidão. Pedro foi um homem de destaque no ministério de Jesus, na história de Atos dos Apóstolos. E o fato é que a história, não é a Bíblia que conta, mas a história conta, que quando Pedro foi morrer, quando foi ser martirizado, a punição de Pedro era morrer crucificado. Ele falou assim: não posso morrer crucificado do jeito que morreu o meu Senhor. Eu não posso morrer igual a ele. Me põe de cabeça para baixo. Eu quero morrer, mas eu vou morrer crucificado de cabeça para baixo. Eu não posso morrer do mesmo jeito que morreu o meu Senhor, mas eu agora estou pronto para morrer pelo meu Senhor. Ele foi preparado, ele cresceu na graça, ele cresceu no conhecimento, ele teve intimidade com o Senhor, e Jesus mudou a vida dele, e ele teve esse amor ágape na sua vida, ele se manifestou. Então o Senhor quer que se manifeste esse amor na nossa vida. É esse tipo de amor que nos chama a atenção, porque sabe o que acontece? Quando você vai para esses versículos aqui, ó, de Efésios, o exemplo de como Cristo amou a sua igreja, o que a Bíblia ensina sobre o amor próprio? Está aqui, ó, vamos começar. Efésios 5, versículos 28 e 29. Olha esse versículo: da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua esposa, como ama o seu próprio corpo, pois o homem que ama a sua esposa, na verdade, ama a si mesmo. Ninguém odeia o próprio corpo, mas o alimenta e cuida dele, como Cristo cuida da sua igreja. Esse amor que está grifado ali, quem ama a si mesmo, não é o fileu, não é o storge, não é o eros. Se você vai no original, esse aqui é o ágape. Você ama a si mesmo com um amor sacrificial. Você se sacrifica amando-se a si mesmo. Por que não sacrificar-se em prol dos outros? É aqui que está dizendo, você cuida de si mesmo. Jesus amou e cuida da sua igreja com amor ágape. Jesus cuidou de nós e cuida de nós com amor sacrificial. Então é esse amor que Ele espera de nós. Não é o amor eros, não é o amor fileu, não é o amor storge, é o amor ágape que Ele espera de nós. Outro versículo que está aqui, que a Bíblia ensina sobre isso, 1 Timóteo 4,16, está escrito: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina,
Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo como os que te ouvem. Aqui Paulo está dizendo assim a Timóteo, epístola pastoral, um pai escrevendo ao filho: Timóteo, cuida de ti mesmo, Timóteo. Para você ser um bom obreiro, você precisa cuidar da sua vida. Você tem que observar o seu comportamento. Você tem que amar a si mesmo. Você tem que agir corretamente consigo mesmo, para você conseguir agir com os outros. Primeiro você tem que cuidar de ti mesmo, para você ter condição de cuidar dos outros. Esse é o evangelho de Jesus. Não é o evangelho hipócrita, que manda ensinar uma coisa e viver outra. Porque tinha fariseu que fazia isso. Ele ensinava certo, mas vivia errado. Ele ensinava o que era certo, mas fazia da forma errada. Mas aqui aqui o apóstolo Paulo está falando: cuida de ti mesmo, Timóteo. Você não pode fazer uma coisa, ensinar uma coisa e fazer outra. O evangelho é vida com Deus. Amém? Glória a Deus. E aí a gente repete o versículo do texto áureo. Vamos todos juntos, mais uma vez? Honra o teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti. É isso que está escrito. Esse amor aqui, ó, ama o teu próximo, amarás, também é o ágape. Não é o fileu, não é o estorge, é o amor ágape, sacrificial. Da mesma forma que eu me amo, tenho que amar os outros. Mais um versículo. Olha aqui em Atos 20, versículo 28. Portanto, cuidem de si mesmos e do rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, a fim de pastorearem sua igreja, comprada com o seu próprio sangue. Essa aqui é mais uma advertência que Paulo, quando ele estava indo para Jerusalém, parou no porto de Éfeso. Ou melhor, Éfeso não tinha um porto específico, né? Na verdade ele foi em Mileto, chamou os anciãos de Éfeso. Eles chegaram até o porto de Mileto. Quando chegaram no porto, Paulo falou para os obreiros assim: olha, obreiros, eu tenho um conselho para dar para vocês. A minha vida toda eu preguei para os gentios, eu preguei para os crentes, agora eu vou dar uma mensagem para os crentes agora, para os obreiros. E ele dá uma mensagem assim: olha, cuidem de si mesmos, olhai por vós, na versão Almeida, olhai por vós e pelo rebanho, cuide primeiro da tua vida, para depois você poder cuidar dos outros. Infelizmente hoje, tem obreiros que estão com a vida arrebentada, e eles não têm condição de cuidar da igreja de Deus. Então primeiro tem que tratar a sua vida, para depois cuidar da igreja de Deus. Então essa é a recomendação de Paulo, porque depois que eu sair, depois que eu for embora, Paulo está dizendo, vão se levantar lobos, vão levantar pessoas para destruir o rebanho, mas vocês obreiros precisam estar atentos. E quando ele usa a palavra bispo aqui, ele não está falando de cargo eclesiástico, ele está falando de supervisionar o rebanho, ele está falando de você estar atento. Estou vendo, achei um lobo, tem que ir lá e cuidar do lobo, senão o lobo destrói a ovelha. O obreiro tem que estar atento, tem um lobo tentando destruir, então ele tem que ir lá e agir. Então ele estava dizendo assim, ó, vocês foram constituídos bispos, supervisores, para vocês pastorearem a igreja, para vocês cuidarem da igreja. Mas antes de cuidar dos outros, cuide de si. Um pastor, se está doente, ele não consegue cuidar dos outros, então por isso ele cuida da sua saúde. Houve tempos que nós falávamos assim, o pastor tinha que vir, nem que fosse arrastando, mas ele vinha para o templo arrastando, sem conseguir falar, ele vinha. Irmãos, primeiro ele tem que estar bem de saúde, ele precisa estar bem espiritualmente, fisicamente, para ele cuidar da igreja de Deus. Esse conceito de que vem a qualquer custo, não é assim que funciona. O apóstolo Paulo já tinha instruído em Atos capítulo 20, cuide de si, depois você cuida do rebanho. Então sempre a palavra de Deus vai nos dizer, amor próprio, cuide de si. Agora, olha uma coisa interessante, o que Jesus não disse? Jesus não disse isso, ó, amarás o teu próximo mais do que a ti mesmo. Foi isso que Jesus disse? Você tem que amar os outros mais do que você ama a si mesmo? Não, não, não. Olha qual que é a proporção de Jesus. Amarás o teu próximo como? É comparativo. Você vai comparar como você ama a si mesmo, você vai amar o próximo. Da mesma forma que você ama a si, você ama o próximo. Jesus não está pedindo de você algo que você não possa fazer. Jesus não está pedindo de você algo que não há condições de fazer. Os padrões do reino não são impossíveis de alcançar.
Porque tem gente que quando lê o Sermão do Monte fala, é impossível fazer isso aqui. Mas com a graça de Deus você pode. Com a presença do Espírito Santo na tua vida você pode. Humanamente, nas leis do humanismo você não pode, mas nas leis de Deus você pode. Com a ação do Espírito Santo na tua vida você consegue. Então, de acordo com o padrão do mundo não dá. É impossível alcançar esse padrão. Mas Jesus falou, da mesma forma que você ama a si mesmo, ame o próximo. Esse é o padrão de Jesus. Ele não está pedindo que você faça além das suas possibilidades, mas que você faça nas suas possibilidades. E aí a gente chega neste versículo aqui de Levítico 19, 18. Foi esse versículo que Jesus citou. Um versículo que está lá na lei. Ele diz o seguinte: não procurem se vingar, nem guardem rancor de alguém do seu povo, mas cada um ame o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Moisés registrou as palavras de Deus. Não guardem rancor, não viva brigando. Vocês precisam amar uns aos outros. Vocês precisam amar como vocês amam a si próprios. Então Jesus pega e cita isso lá no Novo Testamento, ele reforçando esse mandamento nos dias dele. Então é possível sim amar os outros como nós amamos a nós mesmos. E agora tem um versículo também bem interessante. Paulo, quando ele disse lá em 1 Coríntios capítulo 13, falando do amor, ele disse assim: o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Essa palavra suportar não é fácil, irmão. Alguns chegaram a dizer, suportar é só ajudar, suportar é só dar um apoiozinho. Não é bem assim que está escrito aqui não. Suportar no sentido de apoiar. Vamos para um próximo versículo. Filipenses, ou melhor, Efésios, capítulo 3. Olha ali, leiam comigo. Suportando-vos uns aos outros em amor. Tem um amor ágape aqui. Para suportar precisa ter amor. Mas o que é suportar aqui? É você resistir à adversidade. É você resistir à pressão. É você se manter firme. É você no meio da dificuldade você vai vencer. Ele também pode ser traduzido como persistência. Você tem que insistir para você fazer isso. E nós precisamos fazer isso para demonstrar esse amor. Esse amor de Deus é um amor que suporta. Não é só que dá apoio. Eu vou te dar um apoio, viu? Eu apareço lá. Eu tô contigo. Não, não é esse não. É de suportar alguém que não é muito suportável, sabe? É de suportar aquela pessoa que você fala, misericórdia, o sangue de Jesus tem poder. Se eu pudesse, mas você não pode. Você não pode. Porque Jesus mandou você amar os outros como você ama a si mesmo. Não é para odiar. O padrão de Jesus é alto, mas ele dá condição para a gente vencer. Olha só como Jesus falou lá. Ele disse assim: olha, se tão somente você se encolerizar, se você ficar só nervoso contra o teu irmão, querer matar, você já está cometendo homicídio, já está matando. Mas peraí, senhor, eu não matei, mas você teve vontade de matar. Você ficou com vontade de matar. Então você ficou com vontade de matar, já tem que tratar esse sentimento aí, porque senão ele evolui, senão ele cresce aí dentro de você. Você já ficou com vontade de matar, então já vai tratando. Se você olhar, mas não pecou, mas já olhou, já está subindo no coração, já está tendo vontade de pecar, de adulterar, então já trata logo esse coração aí, já cuida logo, para não crescer esse sentimento e esse sentimento evoluir. Então o suportar aqui em amor. E agora a gente começa a olhar um pouquinho, tópico 2.2, sobre o amor próprio, né? Ele implica autoaceitação. Então, a primeira frase que eu quero deixar para vocês é essa daqui, ó. Então, essa aqui você não pode falar. A coluna da esquerda você não pode falar. Eu não sirvo para nada. Não, não, não. Todo mundo junto comigo. Vamos ler essa frase aqui, ó. Você tem um talento especial, em nome de Jesus. Você não vai falar, eu não presto, não sirvo para nada. Aqui, ó, essa aqui você também não fala. Eu sou burro. Não, não, essa não. O que você vai falar comigo? Eu sou capaz de aprender. Amém? Glória a Deus por isso. Você não vai falar essa aqui, ó. Eu sou horrível. Não, não, de forma alguma. O que você diz?
Eu sou a imagem e semelhança de Deus. Outra coisa que você não vai falar: ninguém gosta de mim. Não, você não pode falar isso. Sabe por que você não pode falar isso? Porque desde lá de cima, teve alguém que olhou para você, enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer no teu lugar. Ele te ama, Ele te ama, Ele me ama. E o que você vai falar? Deus me amou primeiro. Aleluia, glória a Deus. O que mais que você vai falar? Você não pode falar essa aqui, ó: eu não vou conseguir. Não, essa não é para você. Para você é essa daqui, ó: eu sou mais que vencedor. Aleluia, em Cristo Jesus. Você também não vai falar: eu sou rejeitado, ninguém me ama. Não, você vai falar o quê? Eu sou a coroa da criação. Aleluia, você é a coroa da criação. Deus te fez de forma especial. Todas as coisas Deus disse: haja, e houve, apareça, e apareceu. Mas você foi feito com as mãos de Deus. Aleluia. Você também não vai dizer essa última aqui, ó: eu sou muito velho para fazer isso. Já cheguei, já estou aposentado, não dá mais para fazer nada. Está escrito lá no Salmo 92, no versículo 14. Você vai dizer o quê? Eu darei frutos ainda na velhice. Em nome de Jesus. Profetizo na tua vida que todas essas frases aqui, ó, vão acontecer na tua vida. Amém? Você precisa dizer, são estas frases aqui, ó, em nome de Jesus. É isso que você vai dizer, porque é isso que o Senhor quer para a sua vida. Ele não quer que você se sinta um derrotado. Ele não quer que você se sinta um acabado, um burro, um horrível. Porque muitas vezes essas frases foram ditas por talvez muitos de nossos pais. Talvez foram ditas por muitos de nossos chefes. Foram ditas por muitas pessoas que nos cercam para nos diminuir. Mas você tem que olhar para si mesmo e dizer: eu sou filho de Deus. Ele me escolheu, Ele me chamou. Aleluia. Você é especial para Deus. Você não é qualquer pessoa. Você foi chamado, você foi escolhido, você foi designado por Deus. Deus teve um amor tão especial para contigo. E a gente vai ler alguns versículos daqui a pouco, e você vai ver quanto você é importante para Deus. Olha só. Vamos falar um pouquinho de Gideão, que é o texto nosso ali, ó, texto de referência. Gideão não se via como um varão valoroso. A nossa lição está dizendo isso. O anjo do Senhor aparece a ele e diz assim: o Senhor é contigo, varão valoroso. Aí ele começa a arrumar desculpa. Na nossa lição diz que ele diz o seguinte: se o Senhor é conosco, peraí, Deus falou o quê? O Senhor é contigo, varão valoroso. O Senhor não falou para ele: o Senhor é com a nação de Israel, todo mundo que está em pecado. Não, ele virou para ele e falou assim: o Senhor é contigo, varão valoroso. É com você que Deus está falando. Aí você quer transferir para o outro. Deus fala com você e você fala: não, Senhor, essa palavra é para o outro. Deus chama Moisés e ele fala: Senhor, eu sou pesado de língua. Não, chama outro. Não, Deus está falando é com você. Deus não está falando com o outro. Se Deus quisesse falar com o outro, Ele falava com o outro. Mas quando Deus direcionou a palavra para você, não é para outro. Quando Deus fala é contigo, é contigo. Então, o Gideão já ficou: então, se o Senhor é conosco, por que todas essas coisas não sobrevieram? E as maravilhas que eu ouvia meus pais contarem. O que estava escrito? Aí Deus fala assim para ele: vai nessa tua força. Espera aí, na força de quem? É na tua força. Deus vai estar com você. Ele falou: sou contigo. Mas com que força que você vai? É com a tua, que Ele já te deu, que você já tem. Não é com a força do outro, é com a tua força. Gideão estava malhando trigo no lagar, no lugar impróprio. Ele estava trabalhando, fazendo a parte dele. Deus quer que você faça a sua parte, porque Ele já disse que é contigo. Agora Ele está dizendo para você: vai nessa tua força. E sabe o que vai acontecer? Qual é o resultado? Você, não é outro. Você vai livrar Israel. É com você que eu vou fazer esse milagre. É com você que eu vou operar esse milagre. Não é com outro, é com você, é contigo. Então Ele está dizendo: o Senhor é contigo. Não abaixa a cabeça. Tem muita gente abaixando a cabeça, ficando cabisbaixo e
não quer aceitar o chamado de Deus para a sua vida. Mas quando Deus disse, é contigo, é com você, ponto, acabou. Não adianta querer transferir responsabilidade. É com você que Deus está falando. Ele te achou, amém? Mensagem de pentecostal, Ele te achou. Você está aqui hoje, amém? Glória a Deus. E agora o tópico 2.3 vai falar o seguinte, olha que coisa maravilhosa. Você precisa amar, e Deus vai te ajudar você a amar, porque aí o fruto do Espírito é amor. O tópico 2.3 fala que o fruto do Espírito é amor. E deixa eu ajudar você esclarecer um ponto aqui. Muitas vezes a gente, quando vai falar sobre o fruto do Espírito, que está em Gálatas 5:22 em diante, alguns, sem perceber, colocam um S no lugar onde não tem. Alguém diz assim, os frutos do Espírito são, não. Não tem frutos, tem um fruto só. O fruto é um. O fruto do Espírito é. Como assim? Aqui tem uma laranja, não tem 5 laranjas. Tem um fruto. Ah, mas como é que é a laranja? O fruto do Espírito é amor, gozo, paz, alegria, e assim vai. O que ele está querendo dizer? São as características. Quando você olha para a laranja, ela tem uma cor, ela é laranja, ela tem uma casca, a folha é verde, o seu sabor, ele é ácido, ele tem outras propriedades, ela é uma fruta que tem semente, ela está dividida em gomos, ela tem tais propriedades, vitamina C. O que o Senhor está dizendo? O fruto é um só, você precisa ter tudo, não é, ou eu tenho uma coisa e não tenho a outra, ou eu tenho, talvez, eu poderia dizer para você que alguma coisa não está tão desenvolvida assim, talvez a mansidão ainda está meio azeda, é aquela laranjinha um pouquinho mais azeda, precisa melhorar um pouquinho o sabor, né? Precisa amadurecer um pouquinho mais, para chegar no ponto, talvez você não esteja no ponto ainda, mas o fruto do Espírito começa com o que? Amor, e fruto diz respeito àquilo que Deus produz em você, fruto diz respeito, o dom do Espírito você recebe, você ora, você busca, você recebe o dom do Espírito, você fala em língua, você profetiza, você tem os dons do Espírito, o fruto do Espírito é produzido, é gerado, Deus vai trabalhando na tua vida, para que você demonstre o amor, para que você demonstre a alegria, para que você demonstre paz, para que você demonstre longanimidade, benignidade, bondade, todas estas características, Deus quer que você desenvolva para a glória dEle, aleluia, porque esse é o fruto do Espírito. Ele fala das obras da carne, as obras da carne é uma demanda que vai levar a pessoa para o pecado, o fruto vai trazer a pessoa para a presença de Deus, o fruto tem unidade, então pensa, algumas ilustrações como se cada um dessas características fosse um gomo da laranja, mas eu gosto sempre da ilustração de que são características diferentes, como a casca, como ela é dentro, como que o sabor, como que cada uma dessas características vão representar a nossa atitude, a nossa vida, quando se manifesta o fruto do Espírito. E falando do amor, é isso que o Senhor quer que a gente desenvolva. E aí, tem 3 frases que Norman Geisler, ele disse, sobre o amor de si mesmo. Ele disse o seguinte: o ser humano deve amar a si mesmo por causa de 3 motivos, 3 coisas. Primeiro, ele tem que amar a si mesmo, primeiro porque ele é criatura de Deus. Ama-se a si mesmo porque por causa de você, no seu nível, você tem que amar a você mesmo porque você é criatura de Deus. Você é criatura de Deus. Por segundo momento, você tem que pensar nos outros, você tem que amar a si mesmo por causa dos outros. Por quê? Porque você é uma criatura responsável. Deus quer usar você para abençoar os outros, Deus quer usar a tua vida para beneficiar os outros, é a convivência em sociedade. Em terceiro lugar, você também precisa amar a si mesmo por causa de Deus. Por quê? Porque foi Ele quem te amou, foi Ele quem ofereceu Jesus no teu lugar, foi Ele quem enviou Jesus para morrer, para te redimir do pecado. Então, porque Deus valorizou a tua vida, você também precisa se valorizar. Então é essa a questão que está aqui. Se Deus te valoriza, por que você se desvaloriza?
Se Deus considera você, porque você quer se depreciar? E aí a gente tem um versículo aqui de 1 Pedro, capítulo 1, versículos 18 a 20, que diz o seguinte: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Glória a Deus por isso. Ele está falando, não foi com ouro, não foi com prata, mas foi com o precioso sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus te valorizou, não foi com ouro, não foi com bens materiais. Ele não te valorizou com coisas perecíveis, não, mas com algo que é eterno. Esse precioso sangue do Senhor Jesus, foi por esse sangue glorioso que Ele derramou na cruz do Calvário por você, é que Ele te valorizou. Ele não te deu qualquer coisa, Ele te deu o que tinha de melhor. Ele te deu o seu único filho, aleluia. E aí a gente chega na nossa conclusão com algumas frases. Na nossa conclusão tem essa frase aqui, ó: odiar a si mesmo é odiar a imagem de Deus. Portanto, o amor próprio é lícito e necessário. Quem odeia a si mesmo, está odiando quem? A Deus. Se você odeia a si mesmo, você está odiando a Deus. Então, eu quero resumir aqui dizendo para você: ame a si mesmo. Você é uma pessoa especial. Você é importante para Deus. E tem aquele hino, não sei se dá para cantar, quero que valorize. Esse hino diz o seguinte: quero que valorize o que você tem. Enquanto as crianças vão entrar, alguém pode chamá-las por favor? Enquanto nós vamos louvar esse hino aqui, para que você entenda que você é importante para Deus, que você tem valor, que você não é qualquer pessoa. Deus valorizou você. Você precisa amar a si mesmo para poder amar os outros. E na próxima aula nós vamos estudar sobre o amor fraternal. Nós vamos estudar sobre como amar os outros. Mas começa hoje. Se você estava se depreciando, se você estava se desvalorizando, se você estava se desconsiderando, eu quero te dizer hoje, em nome de Jesus, olha para si, faça uma autoanálise, veja o que Deus fez na tua vida. Olha o antes, olha agora, como você está. Faça uma retrospectiva da sua vida e você vai verificar que você é especial para Deus. Agora eu quero que você olhe para o seu irmão e diz assim, ó: você é importante para Deus. Aleluia, glória a Deus. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor desse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem.